Aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Deus é bom, né? Deus nos concedeu esse dia, um dia rico, abençoado, um dia onde o labor foi próspero, né? Rendeu bastante. O corpo está cansado, mas estamos alegres porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, né? Graças a Deus. Sou feliz pela presença dos irmãos, feliz por aqueles que, por um motivo justo, não poderão estar aqui, mas que a bênção do Senhor possa alcançá-los, né? Nós temos aprendido muito nesta igreja, através dos ensinamentos da palavra de Deus, e posso até afirmar com muita convicção isso. É muito difícil ensinar aqui, porque aqui tem homens, mulheres, cheias do Espírito Santo de Deus. Isso requer da gente uma responsabilidade muito grande. Se fosse da minha vontade, eu até passaria a minha oportunidade, pastor Wagner, pastor Machado, pastor Toninho, pastor Walter, né? Os pastores que aqui estão, né? E as pastoras, né? Poderia estar ministrando aqui e a gente saberia que estaria sendo usado por Deus, né, pastora? Amém. E nós estamos aí no decorrer de já, eu acho, um mês, 2 meses, estudando o livro de Mateus, né? O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e estamos estudando a respeito do reino, não é? Que ele apresenta Jesus como rei. Na última terça-feira, ou melhor, na terça-feira passada, o pastor Juvenil trouxe o ensinamento da palavra de Deus. Eu aproveitei o feriado para dar aquela descansada, né? Aí fui tomar açaí, chupar picolé, andar na praça, fazer aqueles negócios que, namorar, né? Como se diz aí, voltar aos velhos tempos, né? Então passei, saí passeando aí mais a Lucília, até distrair bastante, né? Saindo daquela rotina diária, né, pastora Celestina? Cama, almoço, janta, trabalho, e vira aquela rotina que acaba consumindo todo o nosso tempo. Mas antes do pastor Juvenil, que o pastor Juvenil teve durante o período feriado, né? Nós estávamos falando no capítulo 12 de Mateus. Acho que o pastor Juvenil veio ensinar no capítulo 11, se não é engano meu. E nós estávamos falando no capítulo 12, trazemos ali alguma coisa a respeito do sábado, e aprendemos ali alguma coisa que hoje nós não cumprimos nem dias, nem mês, nada disso, mas guardamos o princípio do sábado, que é o descanso, né? E eu fiz isso no feriado, guardando esse princípio, né? E fazemos isso. A igreja da atualidade, ela tem por costume ter o domingo, o primeiro dia da semana. Isso foi constituído ali no 3º século, aí por Constantino, e tem algumas coisas que poderíamos falar, lógico. Ele prefere esse dia, até porque faz devoção ao Deus Sol, né, como o primeiro dia da semana, enfim, e tira aí toda aquela liturgia que vinha dos próprios judeus, mudando aí esse dia, e nós também adotamos esse dia e caminhamos aí, né? Não vamos entrar muito nesses detalhes aí, até porque nós tira o dia de domingo para estudar a palavra de Deus, vir à igreja, à escola bíblica dominical, enfim. O importante é fazer a vontade de Deus nesse dia, né, em todos os dias. Mas dando continuidade ao ensino da palavra de Deus, eu não poderia, o pastor Walter até nos sugeriu o capítulo 13, onde estaríamos falando aí da parábola do semeador, né, como introdução das demais parábolas do capítulo 13. Mas eu ainda vou continuar no capítulo 12, até porque tem 3 versículos que é bastante instrutivo e que não poderia ficar de falar neste capítulo, né, que é o capítulo 12, até porque ele vai abrir aí as portas para mais os demais capítulos. Nós não podemos deixar. Aqui está no versículo 43,
44 e 45. E eu vou fazer força para nós conseguir sairmos desses 3 versículos. Agora imagina se fosse a parábola do semeador, né? Que é uma das maiores parábolas que nós temos aqui no Novo Testamento. Então vamos aqui no versículo 43, 4 e 5. E vamos trabalhar a respeito disso. Eu sei aí que os pastores vão nos ajudar. Nós vamos comentar esse versículo, né? Desse ensinamento de Jesus. Aqui fala assim: e quando um espírito imundo tem saído de um homem, anda a lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Forte isso, né? Então disse: voltarei para minha casa de onde saí. Olha o tanto que isso é forte. Vejam bem isso. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Olha aí, interessante. Olha o versículo 45. Então vai, leva consigo outros 7 espírito pior do que ele, entrando habita ali, e são o último ato deste homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Parou para pensar o tanto que esses 3 versículos é forte, e o tanto de ensinamento que ele tem para nós. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui, né, pastor Wagner? Tanto que isso é interessante. Como é que é? Está vendo aí? Olha que coisa, né, irmãos? Quando eu deparei com isso aqui, no primeiro momento, quando você lê o texto, parece que ele passa desapercebido, né? Porque são apenas 3 versículos, no meio de um assunto que Jesus vem aí com os fariseus, e de repente ele lança esse assunto aqui, tão interessante, que vai falar, que nós vamos trabalhar nesta noite. Irmão, quando nós falamos em espírito mau, nós estamos falando de demônios. E quando o texto sagrado está falando esta geração, ela está falando a todo Israel. É uma coisa tão pesada assim o que o Jesus fala, mas ele traz esses ensinamentos para nós. Então, essa geração está falando de todos Israel. E espírito mal está falando de demônios, que são aqueles anjos que caíram, foram expulsos ali do céu, porque rebelaram contra o Criador. Então, Satanás, ele traz aí uma legião de espíritos juntamente com ele, e esses espíritos vêm habitar na terra, e eles têm um papel fundamental, que é tentar destruir o homem. Este é o papel do demônio. A Bíblia até é clara, ela fala a respeito disso, ela fala assim: o diabo vem, senão matar, roubar e destruir. Então Jesus aqui, nesses 3 versículos, ele vai trazer alguns ensinamentos. Primeiro coisa que nós aprendemos aqui, que quando um espírito sai de uma pessoa, ele vai procurar voltar para esta mesma pessoa. Foi exatamente isso que Jesus falou. Olha o tanto que é importante isso, irmão. Quando nós expulsamos o mal, é preciso que no lugar do mal habite o bem. Porque não adianta nós expulsar o mal de uma pessoa e ele ficar apenas com a casa vazia, livre da possessão, ou livre dessa influência, livre do mal ou do diabo, vamos dizer dessa forma, e porém não encher o vazio do seu coração. Diga, pastor. Vou pegar o microfone. O pastor Juvenil diz aqui, a importância aí do discipulado. Porque quando nós expulsarmos o mal de uma pessoa,
Então faz-se necessário nós ensinar, instruir essas pessoas, para que o coração dessa pessoa, ou a vida dessa pessoa, seja a habitação de Deus nele, para que senão este mal possa retornar. Irmão, vou pegar uma água aqui, tá? Então esse ensinamento de Jesus, ele é muito importante. Nós vamos trabalhar. Aqui vai, pode lá. Olha, o pastor Juvenil tá sendo um bom servo agora, né? Que maravilha. Isso é um privilégio, não é para todo mundo não, né, irmão? Ser servido aqui pelo pastor Juvenil é uma honra. E vem aí a água abençoada, né? Galardão, olha aí, você viu aí? Já tem direito a galardão, né? Que bênção. Deus abençoe o pastor Juvenil. Olha. Isso, vamos lá. Os judeus. Não, isso aí que é interessante. Eles não eram novo convertido. Vejam bem, esse período aqui já é o período do Novo Testamento, a vinda de Jesus. Nós já vemos aí João Batista pregando o Evangelho. Vocês lembram a pregação de João Batista, como ela inicia? Arrependeis, porque é próximo o reino do céu. Na sequência vem Jesus pregando assim: arrependeis, porque é chegado o reino do céu. Então um vem anunciando que está aproximando o reino do céu, o outro logo que manifesta o seu ministério e fala que o reino do céu é chegado. Voltando aqui para aquilo que a Celestina está falando, nós vamos lembrar aí do cativeiro babilônico, que é o que nós estamos estudando no livro de Ezequiel. Eles são levados para o cativeiro por causa de idolatria, por causa de pecado. Então o cativeiro ele tem ali o juízo de Deus, ele tem um objetivo. Qual o objetivo? Então purificar Israel da sua idolatria. Então vamos dizer que durante o período de 70 anos no cativeiro, até a época de Esdras, quando volta ali para Jerusalém, o povo foi liberto dessa idolatria, desse pecado, dessas coisas, porque é um período muito ruim na terra distante, e eles viram a mão de Deus ali agindo de uma forma até que eles retornassem para a sua terra. Só que eles voltam para a sua terra e não ocupam a casa. Aí você vê a mensagem de João Batista, é uma mensagem dura, todo mundo conhece a mensagem de João: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira futura? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Então é uma mensagem chamando ao povo ao arrependimento, porque aquele povo, mesmo sendo liberto pelo aquele período que passou, eles não tinham a fé em Deus, eles não acreditavam, eles não deixavam que Deus agisse na vida deles. Então o que acontece? Que quando a casa está vazia, o diabo volta com mais 7. O estado primeiro da pessoa é bem melhor do que o último. Então o estado deles era bem pior do que antes, quando eles foram para o cativeiro. A situação ali, para quem conhece a história, o período interbíblico, é uma situação muito caótica. Injustiça, imoralidade, idolatria, e vai por aí afora, volta para a prática de tudo aquilo que não prestava, a ponto de vender até os cargos sacerdotais. Então, corrupção não faltou nesse período. Quando João Batista começa o evangelho, uma pregação de purificação, já é para um povo que está decaído mesmo. A razão pelo qual eles não aceitavam a mensagem, nem de João e nem de Jesus. Faltava fé. E isso é que me chama a atenção neste texto, pastores e igreja. Apostasia total. Por isso que isso me chamou a atenção, o texto. E fez eu parar nesses 3 versículos, porque não estava falando de pessoas que não tinham conhecimento de Deus, não estava falando de pessoas que não sabiam nada a respeito, ou que não tinham nenhum tipo de experiência com Deus, muito pelo contrário, de pessoas, de um povo que tinha um Deus e que tinha leis santas e perfeitas, e que tinha sacerdotes. Interessante, eu gosto muito, porque quando Deus dá lei,
Ele dá ao sacerdote, porque ele fala assim, bom, eu dou para esse povo uma direção, porque a lei vai dar direção e colocar limites, né? Então eu dou direção e eu sei que esse povo não vai dar conta. E se eles não dar conta, vai precisar oferecer algo. Então, para que ele seja expurgado dos seus pecados, então eles precisam oferecer algo, né? Que seria o sacrifício. Então, todas as vezes que eles pecavam, eles ofereciam, punha a mão na cabeça do cordeiro, então teria de se arrepender pelos seus pecados. Só que a coisa vira rotina. Matar cordeiro aí virou festa, né? A ponto que no tempo de Jesus não se matava aquilo que era puro, já matava os coxos, aleijado, quer dizer, aquilo que era bom, os levitas e sacerdotes já guardavam nas suas fazendas, vou dizer dessa forma, você entendeu? E já oferecia aquilo que era manco, aleijado e defeituoso para Deus. Quando você vê Jesus ali com a vara quebrando a mesa dos cambistas e falando todo aquilo, a gente pensa que Jesus está irado, mas não está irado não, ele está purificando o templo que estava totalmente profanado pelos judeus na época. Então, era demônio mesmo. Né? Infelizmente, era demônio mesmo. A ponto que, quando você vê o contexto disso que estamos falando, você vai ver ali no versículo 22, a expulsão de um demônio. Sim ou não? Parece... Confere aí para mim no versículo 22. Você vai ver que alguém vai ser expulso e essa pessoa vai passar a enxergar e a falar, porque era mudo e cego, se não é engano meu, tá? Era mudo e cego. Então, isso era surdo, né? E cego. Isto. Então, Jesus vai expulsa dele o maligno e ele volta a enxergar e a ouvir. O ato de Jesus ter feito aquilo, eles falam que aquela obra não era de Deus, era de Zebu, era de demônios, eles atribuem. Então aí Jesus vai falar a respeito da blasfêmia, fala que todo o pecado dirigido ao Filho, a ele, seria perdoado, mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não seria perdoado, nem no presente, nem no porvir. É assim um texto sagrado. Aí a gente procura entender, mas o que é blasfêmia? Que ele estava se referindo, é atribuir uma obra de Deus a Satanás. Isto é uma blasfêmia. E no caso, eles atribuíram a obra exclusivamente de Deus, que foi a libertação daquele homem, ao próprio Satanás. Aí ele traz toda uma explicação que um reino dividido, ele não vai se prosperar. E nós entra aqui já neste contexto, ele falando a respeito disso, tá? Então, quando nós falamos aqui que de uma geração, nós estamos falando de todo Israel, então todo Israel está corrompido e o maligno está atuando naquele momento. Outra coisa que se observa no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, é a intensificação de uma obra maligna. Vocês já prestaram atenção? Quando você vai para o Antigo Testamento, você não vê tanta manifestação, vírgula. Fala, pastor. No Antigo Testamento, você vê ali o caso de Saul, né? Saul é por permissão de Deus, a Bíblia fala dessa forma, ele é atormentado por um espírito maligno. Então, não vou falar possessão, que esse nome, até dentro da teologia, não é bem aceito possessão. É como se o diabo tomasse posse de uma pessoa, e na realidade o Novo Testamento, ele dá a versão bíblica, ela dá uma outra tradução, mais ou menos assim, que não é uma possessão do diabo, mas é a pessoa tem um espírito maligno. Olha que diferença, ter um espírito maligno. É como se a pessoa abrisse a porta, ele possuísse o diabo. Ali Saul, que o espírito mal da parte de Deus, permitindo atormentar ele, porque ele não seguiu aquilo que Deus pediu dele. Isto, ele desvia do propósito. O espírito mal, né? Da parte de Deus, que depois colocou nele lá, ele não quis obedecer. Isso, é Deus que permite as coisas. Às vezes a gente fala assim, o diabo está agindo por conta própria. Não, nós sabemos que todas essas coisas estão sob o controle de Deus. Então há uma permissão de Deus sobre essas coisas, tá? Aí às vezes a expressão bíblica fala assim, nossa, Deus está colocando mal, mas não é bem assim. Ele permite, né, pastores? Ele permite que isso aconteça. Mas por quê? Por causa da própria dureza do coração do homem. Porque quem abre as portas para o maligno é nós mesmos. No caso de... Jó, isso. Jó, você vê ali, Deus já sabendo de uma outra situação. Ele é acometido de uma enfermidade, permissão de Deus, Deus está provando a fé de Jó. A enfermidade vem, lógica, olha o que nós aprendemos, né? Que a enfermidade quem traz, entendeu? Mas nem toda a enfermidade não é para falar que é uma possessão ou é obra maligna.
Permitiu. Entender aí. Acontecer, porque Deus já sabia do fim daquele propósito, que Jó jamais blasfemaria, que ele fala, visto meu servo Jó, homem justo, íntegro e temente a Deus, e se desvia do mal. Fala, pastor. É interessante ali, ver ali de Jó, porque ali Deus estava dando uma chance para Satanás, para ele entender que o controle estava na mão dele. Que está na mão de Deus. Fala. Isso. Então, alguém mais está querendo falar? Não. Então, vamos dar continuidade. Então, nós estávamos falando aí deste mal. Então, o mau espírito da idolatria foi expulso lá no cativeiro, que nós falamos. Porém, eles não davam ouvido, quer dizer, não deu lugar ao Espírito Santo de Deus, não deu lugar à palavra de Deus, não deu lugar àquilo que os profetas falavam. Pelo contrário, né, os profetas falavam uma coisa e eles acreditavam em outros profeta, né? Então, em Jeremias, Isaías e próprio Ezequiel, quando falava a respeito de uma coisa, e eles contestavam tudo isso. O João Batista ali, com a sua pregação, foi muito também contestado, né? E vejam bem que a situação não era boa deste povo. Então, vamos caminhar aqui um pouco. Então, a casa permaneceu desde o dia de Esdras, vamos adiantar aqui, o diabo expulso retorna com maior força, invadiria com sucesso aquela moradia, e o povo afundaria no pecado ainda maior do que a sua própria idolatria. Então, nós finalizando dessa forma aqui. O que eu queria dizer é que, quando eu estava falando de todo Israel, porque Jesus está falando de todo Israel, mas eu quero trazer isso para o nosso contexto. Tá? Eu quero trazer isso para o nosso contexto. Irmãos, o que nós vamos aprender com isto aqui? Primeiro, 3 ensinos importantes nisso aqui. O primeiro, está aqui no versículo 43 a 45, ensina 3 verdades importantes a respeito do endemoniado. Primeiro, o espírito imundo procura retornar à mesma pessoa antes que ele possuía. Isso está logo no versículo 44, a parte B, que fala assim, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Então nós aprendemos que a casa que ele vai voltar é do mesmo lugar da onde ele saiu. Isso minha casa. É pesado, não é, Toninho? Eu voltarei para a minha casa. Olha que ousadia. É muito forte isso. Pastor Toninho, a gente fica até preocupado com isso, porque o trabalho de libertação ou de aceitação de Cristo, ele tem de ser um trabalho bem, vou até usar uma palavra meio tosca, bem trabalhado mesmo, para que o estado desta pessoa que nós estamos trabalhando como igreja, não se torne pior do que o primeiro estado quando ele venha para a igreja. Então é muito importante quando a pessoa vem à igreja, ou um trabalho de libertação da igreja, que aceita Jesus Cristo, que é liberto de algum problema, ou de alguma possessão, ou de algum ato maligno, que essa pessoa possa trabalhar a permanecer na presença de Deus, para que o seu estado, pastor Juvenil, que Jesus está falando aqui, não seja pior do que o primeiro estado, porque às vezes numa tendência de querermos ajudar uma pessoa, e se não trabalharmos com esta pessoa, pastor Toninho, nós vai fazer essa pessoa ficar muito pior do que ele estava. Tem autoridade de Deus. Irmão, isso aí está falando conosco no coletivo aqui.
do Espírito Santo de Deus. Não basta vir, né, Toninho, receber a libertação naquele momento. É preciso agora nós abraçarmos, pastora Jessi, essa pessoa, para que ela venha se tornar a morada de Deus na sua vida. Que esta casa, antes ocupada pelo maligno, agora possa ser o templo do Espírito Santo de Deus. Então não basta a pessoa vir aqui simplesmente fazer uma campanha de 7 dias. Né, pastor Machado? Ele precisa da presença de Deus todos os dias. Pode ler, esteja à vontade aí, me ajuda aí. A questão do homem, o pastor Moraes estava falando ali agora, desde o primeiro, que o deslize é constante. A época, nós estamos estudando hoje aí a questão do cativeiro, Jeremias, no capítulo 5, Deus manda ele dizer o seguinte do que estava acontecendo. Capítulo 5 de Jeremias, versículo 30 e 31, diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Agora, olha o apóstolo Paulo, isso aqui lá antes do cativeiro. Agora, olha o apóstolo Paulo escrevendo a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. É muito forte, né, irmão? Quer dizer, vale, o discipulado vale, é o coração do homem que é duro, né, irmãos? Mas aonde está a mentira, a verdade vai devagarzinho. Vai até prevalecendo, chegar. vai E chegando. a mentira, ela espalha rapidamente. Mas a verdade, até chegar, muitas pessoas já se perderam, porque nós estamos devagar para levar a verdade. Está vendo? Fala, pastor Walter. O pastor presidente falando aí sobre a questão da mentira, e tem muito a ver com esse texto aí. A pessoa, o inimigo, quando ele volta, encontra a casa limpa e vazia, traz com ele mais quantos? 7. 7. Então é 8 que vai ficar na casa. Então, olha só, a mentira pode ser construída em cima de uma verdade, mas o seu objetivo é embarcar a sua vítima em uma viagem que tem o abismo como seu destino final e fatal. O viajante só percebe aonde chegou quando já está lá. Difícil, né? Difícil. E olha só, durante o percurso, porém, assumiu compromissos dos quais não mais consegue se desfazer. Encobertas por uma fachada cristã, multiplicam-se religiões de revelação progressiva. Ela se transforma em uma teia satânica, tecida cuidadosamente, com o intuito de emaranhar pessoas bem intencionadas, que estão aprisionadas a sistemas e usos e costumes sutilmente adaptados a declarações bíblicas válidas, que são usadas apenas como milho de arapuca. É sério a questão da mentira, né? Ela é séria. E isso é uma porta aberta, irmão. A gente ainda não chegamos nessa parte, mas quem abre a porta para o maligno é a própria pessoa. Porque no mundo espiritual existe hierarquia, né? E dentro dessa hierarquia, você vai ver aí o próprio texto bíblico falando de determinados local onde tem atuações malignas. Por exemplo, um grupo de demônios, não quero falar muito, dar muita ênfase a este nome, mas um grupo de demônios, ele pode agir em uma determinada área, por exemplo, na área familiar.
ele pode destruir uma amizade, pode destruir um relacionamento, ele pode destruir uma família e ele pode destruir uma sociedade. Então, ele entra dessa forma. Ele pode, por exemplo, uma pessoa que foi um cristão ou desviou dos caminhos do Senhor, você vê que o estado dessa pessoa é muito perigoso. A pessoa que nem imagina o que pode acontecer com uma pessoa quando afasta dos caminhos de Deus. Lembrando que nós devemos ser templo do Espírito Santo, e a palavra de Deus vai falar isso, senão ela se desvia dali. A pessoa ela pode muito bem começar com uma bebida e ser levada até o alcoolicismo, um alcoólatra, entendeu? Devagarzinho, ele pode começar com um cigarro e tornar-se um drogado. Porque são atuações malignas que levam a pessoa a tal estado. Vai numa escadinha, aponta a pessoa, numa brechinha, não é? Ele entra por uma brechinha, boa palavra essa, entra por uma brechinha vai fazendo uma destruição. É uma escalada. É uma escalada. Então é muito perigoso afastar-se de Deus. Porque quando nós afastamos de Deus, a casa está vazia. É preferível você ficar com um demônio só do que ter 8. Irmão, se você for olhar nessa proporção aqui, mas é mais antes você nem aceitar Jesus, é só um. Aí o cidadão vem para os caminhos do Senhor, aí vem a pandemia, ele desvia. Aí a casa fica vazia, pastor Juvenil. O valentão que não está amarrado, ele convida mais 7. A casa já é pequena. Aí vai entulhar a casa do camarada com 7, e diz que é pior do que o primeiro. Hein? Aí o estado da pessoa fica complicadinho, né? Morno, está fora da peleja. Esquentou, esfriou e ficou ali no meio termo, né? Então é perigoso. As águas térmicas de Laodiceia. Sim. Pastor, só ajudando a adicionar só mais um pouquinho, isso aqui é importante. O diabo não mais ataca as escrituras. Ele mudou de tática e passou a usá-las com uma distorção tão sutil que poderá enganar até mesmo pessoas preparadas, que jamais admitirão ter se enganado. O objetivo é introduzir o engano, o rigor ascético, a hierarquia institucional, a injustiça punitiva, a queda de gente de bem, promover a convivência do joio com o trigo e o levantamento de falsos líderes e de falsos profetas. Fica bastante interessante isso, eu ia falar isso um pouco mais na frente, porque hoje nós vamos relativando as coisas. E esse relativar, pastor Walter, igreja, torna-se, parece que as coisas, tudo normal. Vai caminhando. Você vai caminhando, né? Vai enganando gente bem, vai enganando, vai indo. Quer ver uma coisa assim, então, nós somos de um país cristão, né? Eu até vi um pastor falando ali, quando ele estava orando ali para o presidente, ele fala que 80% da nação brasileira é cristã, não está falando de evangélicos. São cristãos porque creem em Cristo, e os demais são catolicismo, espiritismo, tal, todo mundo crendo ali em Cristo. Então, 80%. Mas o que isso traz? Torna-se uma religião muito mista. Não é verdade? Cada um com seu Deus, com seu santo, com a sua maneira de cultuar. Então, nós temos dentro da nossa cultura várias festas. Você já notou que cada cidade tem a sua padroeira, o seu santo, o seu dia. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós somos cristãos. Nós somos evangélicos, somos lavados e remidos. E, às vezes, nós somos envolvidos nessas coisas. Festa junina, um churrasquinho da padroeira de Aparecida, lá tem um churrasco, algo que foi oferecido a um ídolo, não é não, Toninho? Então ali comendo aquela mesada, lá está tudo certo, né? Come também. Isso, já temos os arraiá, né? E vai virando aquela salada daquele negócio. E a coisa está tão escancarada, desculpa pela palavra escancarada, que vai ficando, aquilo que era ruim, fica normal. Até nós, pastor, passa a acostumar com essas coisas, né? Ninguém quer falar mais nada, e vai bagunçando. Mas isso, irmão, nós estamos dando legalidade para uma atuação maligna. Diga, pastor. Isto vai...
Vai caminhando, está tudo certo, o importante é meu grupo aqui, aquele grupinho lá, eu não posso tocar, né? A pastora Celestina, não, vou falar, nossa, a família toda é crente, então você vai levando, né? Deixa do jeito que está. Irmão, então, quando eu estava falando desses grupos de demônio, que eu até citei algumas coisas, e hoje tem uma influência muito forte na sensualidade, sexualidade, pornografia, masturbação, e uma série de outros kits, como diz o pastor Walter, né? Tem aí um shopping de coisas, e nós estamos com isso tudo na mão, né? Porque você vê aí Facebook, né, Instagram, né, você vê a sensualidade, você tem tudo ali, né, o que você quiser ver, né, e se não tiver vigilância, né, pastor, então você vai caminhando nesses negócios, e está tudo certo, né? Uai, deve ser os 8, né, apoderou da casa. Tinha aquela legião lá do Gadareno, né, O que tem acontecido agora recentemente aqui na nossa capital? Me fala aí que eu estou voado. De novos trabalhos. Vocês imaginam aí, novos trabalhos. O que foi de milionário para lá não está escrito. Na nossa capital. O que é isso, hein? Novos trabalhos que abriu nossa capital. Estou falando, eu não vou falar se está, você está sabendo o que aconteceu, está acontecendo aqui na capital. Eu estou voando ainda. Não está entendendo, mas não abriu novos trabalhos aqui na capital. Você está falando de... Estou entendendo agora, comecei a entender. E os milionários, muitas delas aí, os milionários correram para lá. Isso, novas instituições, enfim. Lógico, está surgindo, né? Isso. Tem um modelo. Hoje nós temos para todo gosto, né, irmão? Só não tem gosto para morar no céu. Esse gosto está mais defasado, né? Porque nós estamos desatualizados, né? Então, é muito complexo, irmão. Quando falando do espírito maligno, então está falando exatamente dessas atuações. E nós começamos a ver muita desordem familiares, inimizade, às vezes a pornografia, a imoralidade, o estupro, o aborto, uma série de acontecimento que vai envolvendo. Então, é uma ação maligna que vai devagarzinho, vai infiltrando, né? É a maneira bonita de falar, infiltrando de uma maneira na sociedade, no meio da igreja. Lógico que tudo isso, nós temos a nossa parcela de responsabilidade, porque nós temos a palavra da verdade, a palavra do reino, né? Que devemos pregar, ensinar, ministrar, para trazer essas pessoas para Cristo. Aonde o homem que prevalece. Mudou. Naquele tradicional, é muito complicado. E isso dá muita dificuldade para quem quer viver no caminho correto, né? Lógico, você trazer uma igreja, lógico, Deus ajuda, o velho ditado popular, Deus ajuda quem de madrugada ou levanta, sei lá, não estou por conta do ditado, me passou a memória, quem cedo madruga, né? Então Deus tem ajudado a sua igreja a caminhar no meio de tanto lamaçal, né? Deus tem prevalecido. Mas voltando à atuação maligna, irmão, o que eu quero chamar a atenção é exatamente para esses detalhes, esses pores menores que eu estou querendo chamar a atenção, de atuações dentro dessas áreas que às vezes parece uma coisa inofensiva que tem levado a prejuízo de muitas pessoas que não conseguem caminhar. Irmão, a gente jamais, como cristão, pode relativar pecado, porque nós vemos aqui dentro desse texto que Jesus está falando ali para Israel, foi exatamente isso que Israel está fazendo. Ele estava rejeitando a mensagem do reino e apoiando-se nas suas próprias tradições,
os seus costumes, as suas maneiras de viver, as suas ações erradas, quer dizer, a sua idolatria, a sua imoralidade, a sua injustiça, quer dizer, os seus pecados, quer dizer, eles não aceitavam a pregação de Jesus, não aceitavam a pregação de João Batista, porque confrontava com a sua maneira de viver. E a pregação do Evangelho vem fazer exatamente isso, o pastor Wagner, é confrontar a verdade de Deus com essa mentira do mundo, né? A Bíblia é tão clara em falar que o mundo jaz no maligno. Voltando ao nosso negócio, 1 Coríntios 6,19 fala assim: e não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Paulo está falando, o nosso corpo é templo. Se nós é templo do Espírito Santo de Deus, a gente pode estar vazio, né? Quem está cheio, né? Aí continuando no 2 Coríntios 6,16, agora foi 6,19 de primeira, agora 6,16 de segunda. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? É uma pergunta. Existe alguma harmonia com isso? Não pode ter. Porque vós sois templo de Deus vivente, e como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então ele está falando que nós não temos que ter convivência com ídolos. Lembra que eu comecei a falar de algumas festas, que às vezes nossos filhos estão participando, que estão dando legalidade? É pesado. Eu vi a Lucília chamando a atenção, por causa de uma neta nossa, que está numa escola que não é evangélica. Ela apareceu com máscara, né, parece. A máscara estava fazendo ilusão, lógico, a festa de carnaval. Aí a Lucília chama, né, a atenção dos pais. Você vê tanta desculpa que eles dizem, olha que são cristãos, hein? Não tem nada a ver não, isso não é bem assim, tal. E você entendeu? E essa desculpa é que nós convivemos todos os dias. Quer dizer, não tem problema. Tem problema? Seu filhinho, seu netinho pular um carnavalzinho? Entendeu como é que é? Tem problema eu ir lá participar daquele churrasquinho da padroeira de Aparecida? Tem. O que tem a ver, né, pastor? É só um churrasco, é mais um churrasco. Tem problema eu estar ali naquela fogueirinha de São João, assando ali umas batatinhas, é batata doce que assa, né? Ali rodando, levantando aquele pendão, né? Como é que tem aquela bandeira lá com o Pedrinho lá, o Antão. Tem algum problema nisso? Isso. Quer dizer, o que nós temos ouvido nos últimos dias, que nada disso tem problema, mas aqui o texto sagrado está falando, o que nós tem a ver com os ídolos? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum, irmão. O mesmo erro de Israel é o mesmo erro que nós estamos cometendo na atualidade, de uma forma disfarçada. Porque nós estamos no meio de uma sociedade cristã. E que cada um tem seus deuses. E que seus deuses nenhum tem problema algum. Então nós vai se misturando todo mundo e vai virando aquela salada. Isso é da legalidade. Porque o pecado nos afasta de Deus. A nossa casa torna-se vazia. E se torna vazio, o nosso estado, primeiro, vai ficar pior. Porque a única coisa que afastou Israel de Deus foi o pecado. E uma das maiores pecados cometidos por Israel era a idolatria. Você via que junto com a idolatria, depois vinha todas as outras coisas. Então nós não podemos, em hipótese alguma, acostumar com esse tipo de coisa. Não é só isso. Novela é tudo aquilo que está no tempo de Deus, né? Que tira o lugar de Deus. Tudo aquilo que está sendo primeiro na sua vida é uma idolatria. E às vezes nós fazemos isso de uma forma tão rotineira. O pastor Walter até começou a falar aqui algo interessante, eu vou pegar um gancho nesse negócio. O diabo hoje, ele não levanta perseguição como levantou ali os religiosos para perseguir a igreja. E é uma coisa até estranha aquilo lá, você entendeu? Porque no meio do judeu tem várias religiões. Mas quando
os nascidos de novo se levantaram, batizados com o Espírito Santo, a nova igreja, né, de Cristo, ela é perseguida. O furor do diabo se levanta, aí eles querem matar, quer perseguir, quer destruir. Porque outras religiões tinha o fariseu, os gnósticos, uma série de outras denominações que não tinham nenhum problema algum. Mas quando os cristãos nascem, aí vira uma coisa. Quando Jesus se manifesta, você vê uma atuação maligna tremenda. Você vê Jesus expulsa dali, expulsa daquele. Nós começamos até a falar de alguns, nós falou ali de Saul, você vê ali o caso, andando com Jesus, lembra de um endemoniado que estava andando com Jesus? Como era o nome dele? Judas. Você viu tanto que o diabo é astuto? Lado a lado. Você não via nenhuma possessão ali, nenhuma manifestação diferenciada. Pedro, para trás de mim, queria ser. Você vê como é que é as coisas? O tanto que essa pessoa é astúcia. E as maneiras de atuação dela, às vezes não é simplesmente uma infidelidade conjugal, não é simplesmente uma mentirinha, não, ele está aqui lado a lado, sentado no nosso banco, até dirigindo congregação, já viu isso? E sendo um instrumento do diabo. Aí o estado ficou pior. Se falar da confusão. Porque não é só mais um, né, irmão? Aí dá briga, né? Então, essas novelas, nessas novelas são muitas outras coisas, né, que tem nos afastado. Eu estava até começando a falar a respeito disso. E o diabo hoje, com uma estratégia muito sagaz, o que ele faz? Ele tirou de nós o tempo da leitura da palavra de Deus, o tempo de estar na igreja adorando. Não estou falando de uma forma generalizada, mas se você fazer um apelo assim, quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Não, eu falei demais, né? Capítulo, às vezes, tem muitos versículos. Quantos versículos você lê da Bíblia por dia? Eu não estou perguntando isso para ninguém, tá, irmãos? A cada um, diz a Bíblia, examina-se o homem, pois a si mesmo. Aí você vai ver o tempo que você está tirando para dedicar nas coisas de Deus. E você vai ver a distância que você está de Deus. Porque se nós distanciarmos da palavra de Deus, automaticamente nós estamos distantes de Deus. Neemias capítulo 4. Matando os carneiros, levando a carne, deixando todo. Estava despenando, né? Ué, estou te falando. Pode somar aqui? Pode. Invasores de corpos. Seus verdadeiros nomes são inveja, maledicência, ressentimento, destemperança, descontrole emocional, devassidão, egoísmo, intriga, luta pelo poder, agressividade e perversão sexual. Estas pragas precisam de olhos, pés, mãos, língua, cérebro e alma para se manifestarem. Elas carregam uma carga de destruição devastadora. É preciso pregar cada uma delas na cruz, oferecendo nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Morte ao velho homem. Agora vamos oferecer os membros de nossos corpos como instrumento da justiça, do amor, da misericórdia e do bem-dizer, onde havia o mal, preenchermos com o bem, senão os inimigos voltam 7 vezes mais violentos.
Faz parte do texto. Faz parte. Volta 7 vezes mais violento. Olha aí as atribuições. É, Pode fazer uma hermenêutica aí com Gálatas, né? 6:22. É as obras da carne, né? De fato é isso mesmo. Porque nós sabemos que o instrumento do diabo é a própria carne, né? Ele vai usar isso aí. O próprio Deus fala isso lá no Éden, né? E tu é pó, e o pó retornará, e diz a serpente, sobre o teu ventre rasteirá, e de pó comerá. Olha a alusão que ele está falando. Ponto. Então, o alimento do diabo é carne. Os invasores, né? Nós temos que ter grande inimigo, o seu irmão até falou isso, né? O mundo, a carne e o diabo, né? Que precisa ser vencido, né? Pela palavra de Deus, a pregação do evangelho, enfim, a fé. Exatamente. Então a carne, ela constitui, quer dizer, essa carnalidade vai se constituir nós inimigos de Deus, porque nós vai dar muita vazão aí, se esquecendo das coisas de Deus. Irmão, e só para encerrar, porque o tempo já foi, eu sabia que nós não dávamos conta de tudo isto, né? O livro de Apocalipse fala que essa atuação maligna, além de ela fazer de uma forma individual, ela pode fazer de uma forma coletiva, e enfim, também pode até envolver toda uma nação. Eu vou terminar aqui com apenas esse versículo de Apocalipse 16:14, que fala assim, porque são espírito de demônios que faz prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você vai ver que a influência maligna é tão maligna que ela é capaz de convencer aos homens, reis e nação a se voltar contra o próprio Deus. Então, irmão, o que nós temos de fazer para finalizar? Isso digo eu, enchermos do Espírito Santo de Deus. Sabe quando isso vai acabar? Quando? Lá no juízo final, no grande julgamento do trono branco. No grande. Aí vai acabar, aí vai acabar, vai ficar só o trigo. Vai ficar. O joio vai queimar todo mundo. E o diabo vai ser preso, né? O diabo lançado. E acabou. Já acabou a vez dele. Acabou a tentação. Graças a Deus por isso, né? Que tem fim, né? Então, irmãos, o que nós temos que fazer é exatamente disso. Não basta eu ter a casa vazia. Não basta eu tentar praticar o bem. Eu tenho de ter o bem dentro de mim. Porque se eu tentar fazer o que é bom, olha o tanto que isso é pesado, irmão. Se eu tentar fazer o que é bom, eu não vou dar conta. Eu vou até certo ponto e não vou conseguir. Mas se Jesus, estando em mim, esse bem vai preservar. Então eu vou até o fim. Então existe hoje pessoas que falam assim, eu não faço isso, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a esposa, eu compro e pago. Então ele é uma pessoa que tem alguns atributos. Ele não consegue muito tempo nisso aí, né, irmãos? Isso, é um cidadão de bem, né? Bem afeiçoado, né? Maravilha, né? Mas precisa, é uma casa adornada, limpa, varrida, né? Toda preparada para os outros 7, né? É isso aí que o texto está falando, irmão. Ela está limpinha, não é? Ele faz sua casa boa, compra e não paga. Não, nada, ele não precisa de nada, porque ele é uma pessoa boa, não é isso que fala? Olha que casa maravilha, é Israel, né, irmão? Oi? Até que ponto é do diabo e da carne? Isso, vamos tentar esclarecer isso de uma forma bem simples. Existem possessões, quando o maligno, ele apodera da mente da pessoa, do coração da pessoa, então a pessoa não vai conseguir, não vai ter nenhuma reação, vamos dizer dessa forma, ele vai ficar depressivo, doente, ele não vai ter nenhuma reação, porque ele vai estar dominado por esse mal, mais ou menos uma possessão. Mas existe influência maligna. Essa influência, você vai falar agora mesmo, então essa influência é algo que
que ele vai simplesmente te empurrar para fazer e você não vai perceber. Você vai achar que é carne. E na verdade é carne mesmo, porque você está distante de Deus, você está mais carnal do que espiritual. Então você está sendo uma porta aberta para uma ação maligna. É mais ou menos um Judas, né? Andando com Jesus, porém não tendo Jesus. Então é carne. É uma carne que está sendo um instrumento usado para uma coisa que não agrada a Deus. Fala, Wagner. Oi. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. A questão, então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A questão, ela falou até quando a carne é o diabo, né? Qual que é essa? Nós somos cristãos. Deixar de congregar, deixar da leitura da palavra de Deus, deixar das atividades, deixar o compromisso de Deus, aí essa influência, aí o diabo vai entrar nesse ponto aí. Por isso nós temos que congregar, leitura da palavra de Deus, as nossas atividades, o dever cristão, nós temos que fazer com alegria. Parou é o combustível, aí a carne começa a ceder para essas situações. Dúvida, dízimo na igreja, oferta na igreja, só contra, tudo, é o que nós lemos aqui, questão do corpo. Amém. Vai fazer um trabalho na igreja, o dos contos aparece, né? Não aceito, não quer ajudar em nada. Eu hoje fiquei estarrecido, hoje, do que eu ouvi. Não vou falar aqui porque é muito perigoso. Mas eu fiquei estarrecido de obreira, a notícia que eu tive. Meu Deus, Jesus. Misericórdia, né, pastor? Louvado seja Deus, né? Que palavra abençoada, né, irmãos? Muito bem, que Deus continue. Isto, foi ótimo. Que Deus continue abençoando o pastor Miro, né? E continua nesse propósito. Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro do hino 485 e tirar a oferta. Enquanto os irmãos preparam aí, está comentando com a Sueli ali, quando os irmãos estavam falando negócio de novela, né? Presta atenção aqui, irmãos. Atenção aqui que eu vou falar aqui. O pastor que ministrou aqui ontem foi uma bênção. Ele falou mais de 1 hora e foi algo assim se diz, foi tremendo. E ele falando das pessoas que, quando a mensagem que ele trouxe foi lá de Moisés na sarça. E ele falando lá das sandálias, que a pessoa traz muita coisa, né? Sujeira debaixo nos pés. E ele contando de uma irmã, e é caso real. A irmã de oração estava lá na igreja e na hora da oração lá, ela, irmãos, eu quero pedir oração para os irmãos, para uma pessoa. Aí o pastor falou, quem é, irmã? Falou, a Maria do bairro. Isso já faz algum tanto. A irmã que pediu, queria oração para a irmã Maria do bairro. A irmã, quem é ela? Não, pastor, é aquela irmã da novela, ela sofre demais, aquela mulher está sofrendo tanto. É tanta perseguição, eu quero oração para ela. Olha aí, irmãos, a pessoa criou um ídolo, né? A mensagem de ontem foi tremenda, foi algo assim de exortação, de edificação, foi maravilhoso. Então, só para descontrair um pouco do que ele falou ontem, os irmãos falando de novela aqui, né? Então devemos ficar bem atentos, né, irmãos? 485. A oferta, quem vai tirar? Ah, já está ali. Quando já estou alegre e satisfeito. Minha pátria é Sião, morte lá não entrará, que alegria.
ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu. Que alegria ali será. Estou andando para o céu para ver meu Salvador. Estou alegre e satisfeito. Cantarei o seu louvor, pois minha alma alegre está. Que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu. Que alegria ali será. Ó, irmão Tuninho escondendo talento. Amém. Que alegria, né, irmãos? Estou andando para o céu. Quem está andando para o céu? Que todos, né? Louvado seja Deus. Pastor Walter. E lembrar os irmãos, né? Amanhã nós temos algo aqui na igreja, irmãos, ali do outro lado. Quem está sabendo o que vai ter aqui amanhã? Aniversário da pastora Gersi. E vai ser comemorado com um jantar. E toda a igreja está convidado, né? Os irmãos que não ficaram sabendo, foi avisado na escola, no culto à noite, domingo, né? E hoje nós estamos avisando. A pastora Dalva quer a participação de toda a igreja lá, no anexo, com o jantar. Eu creio que vai ser a partir das 20 horas, né, pastor Walter? Isso. A partir das 20 horas. Isso, reforça aí os irmãos, as irmãs aí nos grupos, né? E vamos estar aqui alegrando com a nossa pastora. E a pastora Gersi está pedindo para trazer as fraldas até domingo para o chá de fralda da Thaís, a esposa do pastor Sávio, tá? Até domingo. E o seminário das mulheres vai ser lá no espaço Nelson Guilherme, sexta e sábado. Sexta à noite e sábado a partir das 15 horas. Amém. Está aí divulgado, né? Deus continue abençoando cada um dos irmãos pela presença, você que nos assiste em seu lar, também aqui os irmãos presentes. Deus abençoe a vida do pastor Aldemiro, trouxe um ensino aqui gratificante para nós, né? Ele continua ainda a outra terça-feira, é ele novamente. E aí tem o pastor Toninho, o pastor Machado, que vai dar continuidade aí. O pastor Vanderlan já participou. Eu não sei se o pastor Wagner ainda não, participou ainda não, né, Wagner? Desse estudo Mateus e seu reino, você ainda não participou. Já ou não? Acho que já. Mas pode participar, nada impede de participar de novo, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos ficar sobre os pés, está dado os avisos. Fala, Eliabe. Oração. Eliabe, muito obrigado. Irmãos, hoje foi, vou falar, confesso para os irmãos, viu? Graças a Deus, né? Eu estou com um movimento no meu comércio, não posso reclamar, né? Mas tem esse joelho meu está me dando uma mão de obra. Eu estava conversando com o pastor Vanderlan lá. Eu não vou mexer com cirurgia, eu vi tanta gente já reclamando, joguei futebol muito tempo, nunca tive problema. Brinquei com os meninos de vôlei aqui, do dia que eu brinquei com os meninos de vôlei, que tem uns 3 finais de semana, o joelho não está, né? Mas eu estou fazendo as precauções aí devidas, e aí foi muito, cheguei atrasado, a demanda minha do serviço, muito, e eu peço perdão à igreja aí, eu gosto dessa disciplina, aprendi com o pastor Antônio Soares e aprendi com um professor de processo penal meu. Aquilo que o pastor Antônio Soares fala, um professor meu falava assim, antes da hora não é hora, depois da hora está atrasado. Então é bom a gente cumprir o horário, né? Deus abençoe a vida de cada um. Amanhã, pela manhã, né, oração, o pastor José Machado está aqui, mais a irmã Nilda. E vai ser bênção. Esse final de semana, escola bíblica dominical, culto domingo, Deus está conosco. E eu não falei das irmãs, o Eliabe está falando aí, que Deus possa abençoar, né, as mulheres, né, são mães, têm uma grande responsabilidade com esse planeta, né, e por falar nisso, um contraste muito grande, né, irmãos, nós aqui, né, as mulheres aqui do nosso país e de outros países, né, comemorando esse Dia da Mulher. Mulher é uma bênção de Deus, é um projeto de Deus, faz parte desse planeta, sem ela nós não existia, né, e que tristeza aquele povo ali da Ucrânia, viu, irmãos? As mulheres lá da Ucrânia.
Mais de 2 milhões de refugiados atravessando a Polônia. A coisa ali é mais séria do que nós estamos pensando. Vai mais longe do que nós estamos pensando. Aquilo é horroroso, apavorante aquilo ali, né? Vamos orar para aquelas mulheres dali, aquelas mães dali, né? E a alegria dessas mães estar aqui nessa cidade, nesse país, nessa nação. Vamos orar? Sim. Relógio de oração, Tatiana. Relógio de oração é hoje, né? Terça-feira, pela madrugada aí. Eu participo desse relógio aí. As mulheres, então vem aqui todas as mulheres. Meu pai pediu para vir, vem as mulheres aqui, faz um cordão aqui na frente. Nossa missionária, pastora presidente, fica ali na frente. Fica lá, e os irmãos que estão, estendam suas mãos para cá. Eu vou colocar as mãos aqui na minha mãe. Os irmãos que estão aí, estendam suas mãos para cá. E depois uma salva de palmas para as mulheres, que elas merecem, né? Elas embelezam esse planeta. É ou não é verdade, irmãos? A beleza pura desse planeta são as mulheres, né? Sem as mulheres, nós não estaríamos aqui, né? Walter mandou uma foto da minha mãe, eu num carrinho. Eu falei, Walter, você está brincando comigo, né? Eu estava num carrinho de bebê. Irmãos, uma hora eu quero colocar essa foto aqui na igreja para vocês verem o tanto que a minha mãe é bonita, viu? É brincadeira. Não, é bonita. Eu falei, é bonita. Mas a foto dela é brincadeira. Eu falo que meu pai ganha na loteria. Todo ano meu pai acerta a loteria. Todo ano, tem 50 e tantos anos que ele acertou. Mas que foto bonita. Eu falei, você foi longe demais, né? Depois eu vou colocar essa foto aqui para os irmãos. Vamos orar então? Deus, muito obrigado pelas mulheres desse planeta, das mulheres aqui dessa igreja local, pela minha esposa, minha filha, minha mãe, minhas irmãs, minhas tias, as irmãs todas aqui dessa igreja, pastoras, missionárias, diaconisas, as irmãs que participam da nossa igreja local. Senhor, pedimos a riqueza da saúde, da vida delas, ó Deus amado, guardando os passos, aonde colocar a planta dos pés, ao entrar, ao sair, seja de contínuo abençoada. Lhe agradecemos por essa riqueza das mulheres, ó Deus amado, nesse planeta. Pedimos, Senhor, misericórdia, aquelas mães, aquelas mulheres ali da Ucrânia. Senhor, tenha misericórdia daquilo ali. Só a Tua mão, ó Deus amado, para poder, Senhor, solucionar aquilo ali. O Senhor está no controle, nós sabemos. Não entendemos os porquês, mas o Senhor sabe. Então te agradecemos imensamente pelas mulheres de todo o planeta, principalmente as mulheres daqui, ó Deus amado, que estão ao nosso lado aqui, no trabalho, minha mãe, minha esposa, filhas, irmãs, afins. Que Deus possa abençoar, somos alegres por isso. Amém. Estenda suas mãos para cá. Sim. Não, irmãos, eu vou pegar essa foto, eu vou, domingo. Eu lembro, meu pai construiu essa casa lá, assim, não lembro, essa eu não lembro, né, porque eu era bebê, estava no carrinho, mas é brincadeira a foto. Eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Vocês vão falar, pastor Valtinho, não erra não, é difícil. Estenda suas mãos para cá, todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre. Todos digam, palmas para as mulheres, elas merecem, glória a Deus.